O retorno do silêncio. Um amor perdido, uma verdade a ser descoberta. Dizem que o destino tem suas próprias regras e que mesmo o arrependimento mais profundo pode ser um caminho para a redenção. Há 5 anos, Helena Rocha, com o coração em pedaços e uma vida desfeita, desapareceu sem deixar vestígios, expulsa pela crueldade de uma mentira e o desprezo de seu marido, Nicolas Alencar. Ele, um frio magnata, acreditou que ela era uma caçadora de fortunas e a expulsou. Agora, em um turbilhão de mistério e força, ela retorna. Ao seu lado, uma criança cujos olhos escuros e sorriso vívido são um eco inconfundível do homem que ela um dia amou. Você está pronto para uma jornada através do luxo, da traição e de um amor inabalável que se recusa a ser extinto? Prepare-se para uma história onde o passado assombra e o futuro é reescrito a cada batida. Dê gostei e inscreva-se para não perder um único detalhe. Helena Rocha lembrava-se do momento em que Nicolas Alencar a pediu em casamento como se estivesse selado em uma moldura dourada, capturando o instante perfeito de alegria. Eles estavam em um iate particular nas águas cristalinas de Santorini, na Grécia. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de rosa e dourado, combinando com o rubor de suas bochechas, enquanto ele se ajoelhava. Nicolas, herdeiro do conglomerado Alencar, era audacioso, autoconfiante e deslumbrantemente bonito. Helena era uma estudante bolsista de origem humilde, abençoada com uma inteligência aguçada e um coração bondoso. Seus mundos haviam colidido na universidade, forjando um amor que parecia ilícito e emocionante ao mesmo tempo. Tudo aconteceu muito rápido. Jantares em restaurantes prestigiados, presentes extravagantes, segredos compartilhados à luz de velas e um vínculo emocional profundo que parecia inquebrável. A mãe de Nicolas, a formidável Carmen Alencar, tentara esconder seu desprezo por trás de sorrisos gentis, mas sua sutil animosidade sempre fervilhava sob a superfície. Para Carmen, Helena não era ninguém, uma garota que perseguia a imensa fortuna de seu filho. Mesmo assim, Nicolas insistiu em seguir adiante com o noivado, ignorando as reservas de sua mãe. Ele acreditava que o amor poderia superar qualquer obstáculo. Pouco depois de sua deslumbrante festa de noivado, na cobertura dos Alencar em São Paulo, Helena se sentiu indisposta. O cheiro de peixe ou o mais leve aroma de café lhe davam náuseas. Ela percebeu que poderia estar grávida. Uma visita ao Dr. Ricardo na clínica particular confirmou a notícia. Ela carregava o filho de Nicolas. A princípio, um turbilhão de emoções a invadiu. Euforia, ansiedade e uma inabalável sensação de assombro. Ela criou coragem para contar a Nicolas em uma tarde durante um jantar tranquilo. Ele acabara de voltar de uma reunião da diretoria de alta pressão, as tensões ainda gravadas em seu rosto. Mas quando Helena proferiu aquelas 3 palavras, "Estou grávida", toda a sua atitude mudou. Um brilho de alegria iluminou seus olhos. No entanto, nos dias seguintes, dúvidas e ansiedade tomaram conta da mente de Nicolas. Ele havia herdado um império, uma vida cheia de responsabilidades, e o nome Alencar pesava mais do que qualquer montanha. Os rumores de sua suposta intriga para se casar na família, por fortuna, se espalharam pelos círculos da alta sociedade, como fogo. Embora Nicolas nunca a tenha acusado diretamente, as dúvidas se instalaram e corroeram lentamente o relacionamento antes harmonioso. Em uma noite fatídica, quando Helena estava com apenas 3 meses de gravidez, Carmen a confrontou.
A matriarca Alencar invadiu a cobertura, brandindo provas de uma suposta traição. Um conjunto de cartas de amor fabricadas de Helena para outro rico empresário, Bruno Moraes. As cartas eram obviamente falsificadas, mas pareciam convincentes o suficiente para um Nicolas já estressado. Carmen lhe deu um ultimato. Deixe meu filho agora, ou eu vou arruiná-la. Em um momento que pareceu um sonho febril, Nicolas confrontou Helena. De coração partido, ela tentou explicar que nunca tinha conhecido Bruno Moraes, que tudo era um estratagema para sabotar o relacionamento deles. Mas Nicolas, já confuso e abalado por lealdades conflitantes, recusou-se a ouvir. Acusações voaram, palavras cruéis foram trocadas. No auge de sua raiva, ele exigiu que ela fosse embora, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, agarrando sua pequena mala. Helena saiu da cobertura e desapareceu na noite. Ela não tinha ideia para onde ir, só sabia que não podia ficar ali, grávida e sem amor. Naquela noite, tudo o que Helena conhecia desmoronou. Ela não tinha família para recorrer. Seus pais haviam falecido anos antes, deixando-a dependente de bolsas acadêmicas e empregos de meio período. O orgulho queimava em seu peito, misturando-se a um profundo desamor. A traição de Nicolas doeu como 1000 agulhas, mas algo mais profundo a atingiu na alma. O conhecimento de que o bebê dentro dela agora não tinha pai. Em um canto úmido da rua, suas lágrimas se misturaram com a garoa. O brilho das luzes da cidade refletia o caos em seu coração. Ela se perguntou se Nicolas realmente havia acreditado nas cartas falsas. Ou se tudo isso foi o plano de Carmen desde o início. Ela acariciou a barriga protetoramente. Aconteça o que acontecesse, ela protegeria seu bebê. Ela se certificaria de que a criança nunca se sentisse sem amor, mesmo que tivesse que deixar tudo para trás. E ela deixou. Tudo para trás. Durante 3 dias, Helena viveu no quarto de um motel barato, pagando com as poucas economias que havia conseguido guardar. Ela olhava fixamente para o papel de parede descascando, para a lâmpada piscando sobre sua cabeça, refletindo seu próprio espírito vacilante. A dor a percorria, física pelas náuseas da gravidez e emocional pela tempestade de desamor. Ela entendeu que não podia permanecer em São Paulo. O nome Alencar pairava sobre a metrópole como uma sombra onipresente, impossível de evitar. Nicolas poderia procurá-la, ou pior, Carmen poderia fazê-lo. Cada cenário a aterrorizava. Ela precisava de um novo começo, um lugar distante o suficiente para que ela e seu filho não nascido pudessem reconstruir uma vida sem medo de serem descobertos. Helena ligou para sua velha amiga da faculdade, Paula Mendes. Paula era de uma pequena cidade litorânea de Trancoso, na Bahia, e sempre lhe oferecera um ombro de apoio tranquilo, mas firme. Ao ouvir a voz trêmula de Helena, Paula insistiu que Helena fosse ficar com ela. Em questão de horas, Helena embarcou em um ônibus, com o coração batendo com incerteza e dor, mas animada por um raio de esperança de que em Trancoso encontraria a solidão de que precisava. Quando chegou, Paula a envolveu em um abraço caloroso. De voz suave e gentil, Paula não lhe deu sermões, nem perguntas indiscretas, apenas um apoio inabalável. Acomodou Helena no pequeno quarto de hóspedes de sua casa, que dava para o porto tranquilo. O cheiro de água salgada e pinho substituiu o aço e concreto sufocantes de São Paulo. Nas semanas seguintes, Helena acompanhou Paula ao trabalho na biblioteca municipal local. Cercada por livros desgastados e o sussurro das páginas ao passar, Helena encontrou um pouco de paz.
Ela passava suas horas vagas como voluntária, lendo histórias para as crianças, ajudando os idosos a usar a internet. Apesar da insistência de Paula, ela se recusou a falar sobre Nicholas. Sua dor ainda estava muito fresca. Durante esse tempo, ela fez amizade com uma senhora chamada Dona Rosa, uma professora aposentada cujo sorriso gentil a lembrava de sua falecida mãe. Dona Rosa havia observado em silêncio os olhos cansados e os modos amáveis de Helena. Uma tarde, Dona Rosa se aproximou com uma oferta gentil. Ela era dona de uma pequena pousada do outro lado da cidade e precisava de ajuda para gerenciar as reservas online e o marketing. Ela ofereceu a Helena um trabalho que lhe pagaria um salário modesto. Precisando de um novo começo e alguma independência, Helena aceitou. Foi assim que ela começou a forjar uma nova vida. Você acha que Helena tomou a decisão certa ao ir embora em silêncio? Ou ela deveria ter lutado mais por seu casamento? Compartilhe sua opinião nos comentários. Enquanto isso, em São Paulo, Nicholas Alencar não encontrava paz. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e Helena não voltou. Ele havia gritado para ela ir embora, mas no fundo esperava que ela revidasse, que provasse sua inocência. Ela simplesmente se desvaneceu. Embora seu orgulho insistisse que ele havia feito a coisa certa, uma voz persistente no fundo de sua mente duvidava das cartas. Ele tentara localizá-la, mas Carmen insistiu que Helena era apenas uma caçadora de fortunas que finalmente havia mostrado suas verdadeiras cores. Em conflito, Nicholas mergulhou no trabalho, determinado a se destacar em expansões de negócios de Londres a Hong Kong. Ao mesmo tempo, Carmen secretamente respirou aliviada. Em sua opinião, um escândalo havia sido evitado. Ela queria que seu filho se casasse com uma família de prestígio, com uma riqueza igualmente sólida. O nome Alencar merecia uma noiva que trouxesse alianças e negócios, não escândalos e desamor. À medida que os meses passavam, o coração de Nicholas continuava atormentado por perguntas. Na noite da confrontação, ele observara uma dor real nos olhos de Helena. Ele se lembrou de como ela estava animada ao compartilhar a notícia da gravidez. Ele se lembrou de como sua voz tremia de medo genuíno quando ela negou as cartas. E em momentos estranhos, ele se pegou revisando os fragmentos de sua memória, procurando alguma indicação de que ela poderia ter estado falando a verdade. Mas o orgulho, uma aflição inevitável para alguém de sua posição, o impediu de ir além. Ele disse a si mesmo que era melhor assim, que ela provavelmente o havia usado por dinheiro. Ele se forçou a acreditar, embora não totalmente. Enquanto isso, em Trancoso, Helena começou a reconstruir. Ela suportou os altos e baixos da gravidez majoritariamente sozinha, até que Paula a levou ao médico local. Lá confirmaram que o bebê estava crescendo saudável. Apesar do desamor, uma brasa de gratidão brilhava em seu interior. Ela tinha seu bebê e dedicaria todo o seu amor à vida que estava se formando dentro dela. Quando sua filha, a quem mais tarde chamou Violeta, veio ao mundo, Helena contou 10 dedos minúsculos e 10 pés minúsculos. Lágrimas de admiração molharam suas bochechas. Ela jurou ser tudo para Violeta: mãe, amiga e protetora. Mesmo assim, as noites eram frequentemente inquietas. Ela olhava para o rosto de Violeta, que guardava uma semelhança impressionante com Nicholas, e se perguntava se Violeta um dia perguntaria sobre o pai. E se chegasse esse dia, Helena conseguiria alguma vez encontrar a força para explicar? 5 anos voaram, aparentemente em um piscar de olhos.
Violeta passou de um bebê enrolado em fraldas a uma menina de olhos brilhantes que adorava ouvir histórias de ninar. Ela tinha uma curiosidade persistente e uma natureza compassiva, uma mistura da gentileza de Helena e da centelha de Nicholas. Para Helena, a vida na pitoresca cidade litorânea havia se estabelecido em uma espécie de rotina suave. Ela trabalhava diligentemente na pousada de Dona Rosa, onde sua habilidade para marketing e administração atraía mais clientes a cada temporada. Ela também ajudou Dona Rosa a modernizar o site da pousada, oferecendo pacotes especiais de escapada romântica, escrevendo entradas de blogs sobre festivais locais e enviando fotografias pitorescas. À medida que o negócio florescia, a confiança de Helena também florescia. Paula continuou sendo sua amiga mais próxima, oferecendo orientação e cuidando da menina quando necessário. Apesar de ser mãe solteira, Helena conseguiu prosperar. Ela economizava seus ganhos diligentemente e se certificava de que a Violeta nunca faltasse nada. Cada vez que Violeta gritava de alegria ao ver uma gaivota ou um caranguejo ermitão colorido na praia, o coração de Helena se enchia de amor e uma pequena pontada de tristeza. Ela desejava que Nicholas pudesse ver a maravilha de sua filha, mas rapidamente reprimiu o pensamento. Por 5 longos anos, Nicholas não havia ligado nem escrito, nem sequer tentado encontrá-los, pelo menos não com sucesso. Ela se recusava a insistir em velhas feridas, mas o destino, muitas vezes travesso, tinha outros planos. Dona Rosa decidiu expandir sua pousada e recomendou que Helena comparecesse a uma conferência de hotelaria no Rio de Janeiro para fazer contatos com possíveis investidores. Helena hesitou a princípio. A cidade grande evocava memórias que ela havia passado anos enterrando, mas Dona Rosa insistiu que seria uma oportunidade de ouro para o futuro. Talvez fosse hora de voltar a enfrentar o mundo. Afinal, ela não era mais a garota tímida que fugiu do desamor. Agora era mãe e empresária. Paula concordou em cuidar de Violeta durante as 2 semanas em que Helena estaria no Rio. Beijando a testa da filha e prometendo ligar todas as noites, Helena embarcou no ônibus, preparando-se para o turbilhão de luzes da cidade, negócios corporativos e o desconhecido. Ao chegar ao Rio de Janeiro, os primeiros dias de Helena foram uma mistura de emoção e exaustão. O centro de convenções estava repleto de empreendedores ambiciosos, hoteleiros estabelecidos e possíveis investidores. As mesas redondas variavam de turismo ecológico a como aproveitar as redes sociais para atrair viajantes globais. Em meio à agitação, ela recolheu cartões de visita, fez novos conhecidos e ficou agradavelmente surpresa com a naturalidade com que se desenrolava em ambientes profissionais. De fato, as noites de choro por seu amor perdido pareciam de outra vida. No 3º dia da conferência, um comentário casual de uma colega de assistência desencadeou uma inesperada cadeia de acontecimentos. Ela ouviu alguém mencionar o nome da Indústrias Alencar. Seu coração apertou. O nome era tão distintivo que ela não podia confundir com outra coisa. Ainda assim, não era incomum que a Indústrias Alencar tivesse interesses comerciais em imóveis e hotelaria. O pai de Nicholas, o falecido Dom Ricardo Alencar, havia estabelecido uma das maiores ramificações de desenvolvimento imobiliário do país. A menção a percorreu completamente. Durante uma pausa para o café, ela ouviu 2 homens discutirem uma próxima apresentação da Indústrias Alencar. Aparentemente, eles buscavam joint ventures com proprietários de hotéis boutique. O coração de Helena batia com uma mistura de pânico e curiosidade. Nicholas estaria lá?
ela se encontraria cara a cara com o homem que havia partido seu coração e abandonado seu filho. No final do dia, sua decisão estava tomada. Ela tinha que vê-lo. Tinha que saber o que ele estava fazendo com a vida dele. Afinal, 5 anos se passaram. As feridas ainda podiam doer, mas ela não era mais aquela garota assustada que foi desprezada. Agora era Helena Rocha, capaz, resiliente e mãe de uma linda filha. Ela o enfrentaria se tivesse que fazê-lo. Sua oportunidade chegou mais cedo do que esperava. No dia seguinte, a Indústrias Alencar realizou uma recepção privada à tarde em um dos hotéis mais opulentos do Rio de Janeiro. Corria o boato de que o próprio Nicolas Alencar compareceria. Enquanto se preparava em frente ao espelho de seu hotel, com um elegante vestido de coquetel preto que Dona Rosa lhe havia dado de presente de despedida, Helena sentiu um nó nos nervos. Ela aplicou uma maquiagem sutil, decidida a projetar confiança. Era hora de Nicolas Alencar ver a mulher em que ela havia se transformado. O destino os reuniu. Você acha que Nicolas reconhecerá Helena? Compartilhe seus pensamentos e inscreva-se para não perder o próximo capítulo deste emocionante drama. A recepção da Indústrias Alencar foi um grande evento, com lustres de cristal, música de violino ao vivo e uma suntuosa exibição de arranjos florais. Helena chegou sozinha, agarrando seu convite. Ela havia conseguido encantar um consultor naquele mesmo dia para ajudá-la a conseguir um passe. Ao entrar, ela escaneou a multidão, com o coração batendo forte no peito. Ela viu Carmen Alencar primeiro. A senhora deslizava entre os convidados de elite, vestindo um elegante vestido prateado. Seu olhar penetrante percorreu a sala. Helena rapidamente se afastou, esperando evitar ser detectada. Um turbilhão de emoções contraditórias a invadiu. Raiva da mulher que havia sabotado sua vida e desamor ao lembrar com que facilidade Nicolas havia acreditado nas mentiras de sua mãe. Nesse momento, a multidão se abriu perto do palco e Helena o viu. Nicolas Alencar. Sua alta figura vestia um terno azul marinho sob medida, com uma postura segura, e seu rosto era tão marcante quanto ela se lembrava. Seu cabelo escuro estava mais curto do que ela se lembrava, e as tênues linhas ao redor de seus olhos insinuavam o estresse de sua vida de alto nível. Uma onda de nostalgia a inundou, seguida de uma dor tão profunda que quase lhe tirou o fôlego. Ela se lembrou de como era sentir aqueles braços ao seu redor, o tom grave de sua voz, quando costumava sussurrar seu nome. Nicolas estava fazendo um breve discurso sobre os novos empreendimentos de hotelaria da Indústrias Alencar. Mesmo à distância, ela podia sentir sua paixão controlada, a autoridade em seu tom. Ela se lembrou de como, uma vez, essa paixão havia sido direcionada a amá-la com o mesmo fervor. Quando a plateia ofereceu um aplauso educado, ele desceu do palco, apertando as mãos de possíveis investidores. Ela sabia que era agora ou nunca. Reunindo toda a sua coragem, Helena abriu caminho pela multidão. Cada passo parecia irreal, como andar através da água. 5 anos de perguntas, arrependimentos e raiva a percorriam. Ela lembrou a si mesma que não estava ali para implorar por nada. Ela simplesmente queria um desfecho. Finalmente ela se encontrou cara a cara com ele. Por um momento ele não a reconheceu. Então, a compreensão o atingiu como uma onda. Seus olhos escuros se arregalaram e ele ficou imóvel. Qualquer vislumbre de compostura desapareceu de suas feições. Helena respirou, como se dizer o nome dele confirmasse sua realidade. Por um segundo, tudo ao seu redor desapareceu. O murmúrio dos convidados, o tilintar das taças de champanhe, as cordas elegantes do violino.
Apenas os dois existiam nesta bolha de tensão não resolvida. A expressão no rosto de Nicholas era uma mistura ilegível. Surpresa, curiosidade, talvez o mais leve vislumbre de culpa. Helena respirou lentamente. Sua voz saiu firme, sem denunciar o turbilhão interior. Lá, Nicholas. Ele engoliu em seco, procurando em seus olhos uma explicação que não tinha certeza de merecer. Eu não sabia que você estava aqui. 5 anos se passaram. Ela terminou por ele. Seu coração batia forte. Ela podia sentir o olhar de falcão de Carmen Alencar espreitando pela sala. Kinnick, mas por enquanto, ignorou a senhora. Você está bem. Nicholas soltou uma meia risada desprovida de humor. Não pensei que te veria novamente. Seu tom tremeu com emoção reprimida. Bem, a vida é cheia de surpresas, ela respondeu. Nenhum sabia o que dizer a seguir. O silêncio entre eles crepitava com ressentimento não resolvido e dor tácita. Finalmente, Nicholas gesticulou em direção a um canto, mais calmo, perto das portas da varanda. Ela o seguiu, seu corpo tenso pela tensão. Sob o brilho suave dos arandelas ornamentadas, ele se virou para ela. Helena, eu tenho tantas perguntas. Você está bem? Aonde você foi? Ela poderia ter respondido de dezenas de maneiras, mas a amargura dos últimos 5 anos exigia que ela não facilitasse para ele. Estou bem, ela disse, mantendo os braços cruzados. Eu fiz uma vida. Ela não mencionou Violeta, pelo menos. Ainda não. Ele assentiu, engolindo em seco novamente. Ele hesitou, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Eu ouvi que você tinha saído da cidade. Tentei te encontrar. Ela levantou uma sobrancelha, lembrando-se dos dias solitários em que esperou por qualquer gesto, qualquer tentativa de contato. E você realmente tentou, Nicholas? Ou você simplesmente deixou as mentiras de sua mãe ofuscarem tudo o que tínhamos? Diante dessa menção, o rosto dele se contorceu, preso entre a culpa e a confusão. Você não entende? Não. Ela o interrompeu. Eu entendo, sim. Eu entendo que foi mais fácil para você acreditar que eu era uma caçadora de fortunas, que falsifiquei cartas para um homem que eu nem sequer conheci. Você acreditou na sua mãe. Você nunca me deu a chance de falar. Ele desviou o olhar, com o maxilar cerrado. Sinto muito por como as coisas terminaram, Helena. Se eu pudesse voltar atrás e consertar, eu faria. Ela o estudou, o pai de sua filha, uma vez seu noivo, agora praticamente um estranho. A necessidade de contar sobre Violeta surgiu, mas ela não conseguiu se obrigar a fazê-lo ali, no meio de um evento público com tantos olhos curiosos. Além disso, seria uma bomba, e ela não queria uma plateia para aquele desamor. Antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais uma palavra, Carmen apareceu. Seus olhos se estreitaram ao reconhecer Helena. A voz da senhora transbordava de uma cortesia glacial. Helena, querida, que surpresa vê-la aqui. Helena se enrijeceu enquanto Nicholas ficou sério. A presença de Carmen era um lembrete do desamor que os havia separado. Recuperando a compostura, Helena recuou. Eu estava de saída, ela disse em voz baixa, virando-se para Nicholas. Se você realmente quiser conversar, estarei no centro de convenções o resto da semana. Mas eu não vou te perseguir, Nicholas. Não mais. Ela se afastou de cabeça erguida, deixando um Nicholas chocado e uma Carmen furiosa. A compostura de Helena durou apenas até que ela saiu do hotel. Uma vez lá fora, ela desabou em um banco próximo, com o coração agitado.
As lembranças a assaltaram, o noivado deles, a discussão final, o rosto dele iluminado pelo desamor e pela raiva. Uma parte dela queria voltar correndo e contar tudo, mas ela precisava de tempo para pensar. Mais importante ainda, Violeta vinha em primeiro lugar. Ela se recusava a submeter a filha às manipulações ou ao desamor da família Alencar. Após a recepção, Nicholas se encontrou em uma batalha silenciosa com Carmen. A senhora fervia de tensão, temendo que o reaparecimento de Helena ameaçasse seu mundo cuidadosamente administrado. "O que ela está fazendo aqui?" pressionou Carmen. "Ela ainda tem planos para a sua fortuna?" Ele encarou a mãe. "Mãe, por favor, 5 anos se passaram. Você não acha que é possível que tenhamos nos enganado?" As bochechas de Carmen ficaram vermelhas de indignação. "Eu fiz o que tinha que fazer para te proteger. Aquela mulher era um problema antes, e é um problema agora. Se ela realmente se importasse, não teria ido embora sem dizer uma palavra." Sua postura se enrijeceu. Uma mulher orgulhosa de privilégios, não acostumada a ser desafiada, Nicholas sentiu a pontada da vergonha invadi-lo. Por anos, ele se agarrou à narrativa de que ele era a vítima da traição de Helena. Mas, ao vê-la novamente, parecendo digna e forte, sem se desculpar, essa história desmoronou. Ele reproduziu em sua mente a lembrança das cartas falsificadas. Uma parte dele sempre duvidou de sua autenticidade, mas ele havia reprimido essas dúvidas. Agora, elas gritavam para ele, exigindo sua atenção. Mais tarde, naquela noite, na suíte de seu hotel, Nicholas não conseguia dormir. Ele observou as luzes da cidade piscarem pela janela, lutando contra os arrependimentos. Ele pensou no filho que eles deveriam ter tido. Se Helena realmente estava grávida, o que aconteceu com aquele bebê? Uma sensação de pavor revirou seu estômago. E se realmente houvesse um filho por aí, seu próprio sangue, existindo sem ele? Ele havia descartado essa possibilidade anos atrás, convencendo-se de que, se tivesse sido verdade, Helena teria entrado em contato. Mas talvez ela estivesse devastada demais ou orgulhosa demais para fazê-lo. Do outro lado da cidade, Helena voltou para seu pequeno quarto de hotel, exausta. Ela ligou para Paula para saber como Violeta estava. Ouvir a voz alegre de sua filha fez Helena chorar. "Mamãe, eu peguei um vagalume!" exclamou Violeta. "A tia Paula disse que podemos tê-lo em um pote por um tempinho." "Isso é maravilhoso, querida", respondeu Helena. Sua voz tremia de carinho. "Certifique-se de soltá-lo depois de olhar um pouco." "De acordo, mamãe, eu te amo", respondeu Violeta antes de passar o telefone para Paula. A voz suave de Paula apareceu na linha. "Como foi?" Helena fechou os olhos. "Eu o vi. Não contei sobre Violeta. Eu simplesmente não sabia como." A resposta de Paula foi cautelosa, mas de apoio. "Você não precisa se apressar. Pense bem. Se ele realmente quiser se reconectar, você sempre pode decidir se confia o suficiente nele, com essa verdade." Naquela noite, enquanto Helena tentava dormir, ela revirava na cama, imaginando os possíveis resultados. Nicholas tinha dinheiro e poder, e se ele decidisse lutar pela custódia, seu mundo seguro poderia desmoronar. No entanto, persistia um pequeno desejo. Violeta não deveria conhecer o pai? Nicholas não deveria ver a menina incrível que eles criaram juntos? No dia seguinte, a conferência continuou no movimentado centro de convenções. Helena caminhou entre os estandes, distribuindo panfletos sobre a pousada de Dona Rosa, recolhendo contatos e tentando não escanear a multidão em busca de Nicholas. Por volta do meio-dia, ela viu uma figura familiar. Carmen Alencar
acompanhada por uma mulher mais jovem que vestia um impecável terno de negócios e uma expressão austera. Elas estavam conversando com um homem de uma agência de viagens. Com cuidado, Helena se esquivou antes que Carmen pudesse vê-la. Ela encontrou um canto tranquilo perto do terraço e saiu para tomar ar. Ela não podia arriscar uma confrontação com Carmen em um ambiente tão público. A senhora provavelmente faria uma cena ou lançaria acusações. A última coisa que Helena queria era um colapso na frente de possíveis parceiros de negócios. Enquanto estava ali bebendo água e contemplando o horizonte da cidade, ela ouviu uma voz suave atrás dela. Helena Rocha? Assustada, ela se virou para ver uma mulher com olhos castanhos quentes e cabelo trançado parada ao lado da porta. Ela lhe era vagamente familiar. Então, Helena lembrou que era Anna Chen, uma consultora de hotelaria que havia feito perguntas atenciosas durante um dos seminários da manhã. Sim, sou eu, respondeu Helena com cautela. Anna se aproximou, oferecendo um sorriso educado. Não pude deixar de notar que você saiu com pressa. Eu a vi pela conferência. Está promovendo aquela pousada encantadora em Trancoso, certo? Helena assentiu. Isso mesmo. A pousada, o refúgio do porto. Anna se aproximou. Sua voz baixou para um sussurro cúmplice. Também notei que Carmen Alencar a encarou antes. Está tudo bem? A pergunta pegou Helena de surpresa. Ela se viu olhando para os olhos sinceros de Anna, perguntando-se o quanto revelar. Algo no comportamento gentil de Anna a encorajou a se abrir, mesmo que apenas um pouco. Digamos que tenho um passado complicado com a família Alencar. Anna assentiu com simpatia. Eu imaginei. Eu faço alguns trabalhos para a Indústrias Alencar. Não sou funcionária direta, mas como uma consultora. Mas eu vi como Carmen opera. É difícil, para dizer o mínimo. Helena soltou uma risada irônica. Isso pode ser um eufemismo. Anna se apoiou no parapeito do terraço. Talvez não me caiba, mas se você precisar de ajuda, alguém para conversar ou se quiser saber algo sobre os projetos atuais dos Alencar, estou aqui. Lágrimas não derramadas vieram aos olhos de Helena, mas ela as conteve. Obrigada, sussurrou. Agradeço a oferta. Talvez pudéssemos tomar um café e conversar. A expressão de Anna se suavizou. Sim, eu gostaria. Eu acho que você merece alguma clareza sobre os conflitos internos de Nicolas Alencar. Ele não é o vilão que alguns acreditam, mas certamente cometeu erros. Carmen tem um controle rígido sobre ele, embora eu o tenha visto resistir às vezes. Helena franziu a testa. Ela se lembrou de todos os momentos em que Nicolas havia tentado apaziguar Carmen para ganhar sua aprovação. Por mais unidos que fossem mãe e filho, esse vínculo os havia separado em última instância. Ela não sabia se Nicolas havia mudado ou se ainda estava sob a influência de Carmen, mas uma parte dela queria descobrir. Elas concordaram em se encontrar para tomar um café na manhã seguinte, antes que as sessões do dia começassem. Enquanto Helena se afastava, uma faísca de esperança ardia em seu peito. Talvez a perspicácia de Anna a ajudasse a decidir se podia confiar em Nicolas com o conhecimento de sua filha. A manhã chegou brilhante e nítida. Helena e Anna se sentaram em uma aconchegante cafeteria perto do centro de convenções, bebendo capuchinos em um canto. O burburinho do tráfego de negócios matinal fluía ao redor delas, proporcionando um reconfortante ruído de fundo. Tenho que admitir, começou Helena mexendo seu café distraidamente. Nunca esperei estar discutindo a família Alencar com uma estranha. Eu nem tenho certeza por onde começar. Anna juntou as mãos sobre a mesa. Comece por onde se sentir confortável. Não vou julgar.
Helena inalou profundamente. Ela se viu contando a Ana sobre seu turbilhão de romance com Nicholas, o noivado, a gravidez e o confronto explosivo que a afastou. Ela falou em um tom medido, mas sua voz tremeu ao lembrar do desamor. Ana ouviu atentamente. Sua empatia era evidente. Quando Helena terminou, recostou-se. Suas emoções esgotadas. Foi por isso que eu desapareci. Nunca mais entrei em contato. Eu estava com medo. Eu estava com raiva. Envergonhada. Tudo ao mesmo tempo. Ana exalou lentamente. Sinto muito que você tenha passado por isso, Helena. Eu sabia que Carmen era capaz de sabotagem, mas nunca percebi que ela iria tão baixo. Quanto a Nicholas, ele mudou nestes últimos anos. Os olhos de Helena se estreitaram ligeiramente. Como assim? Ana pousou a xícara. Não me entenda mal. Ele ainda é um workaholic. Ele ainda está tentando agradar a mãe. Mas há uma espécie de tristeza nele, como um homem que perdeu algo precioso. Ele está mais reservado agora. Raramente sorri. Às vezes, dá para sentir que ele se arrepende de algo profundamente. O coração de Helena apertou. Ela se lembrou de um tempo em que o riso de Nicholas era contagiante, quando sua alegria nos momentos simples era genuína. A ideia de que ele não era mais aquele homem despreocupado a entristecia e a aliviava ao mesmo tempo. Então ele não se casou? Não houve um grande casamento social? Ana balançou a cabeça. Ele saiu com algumas socialites, mas nada se consolidou. Carmen continua pressionando-o para se estabelecer com alguém de outra família poderosa. Ele resiste. Eu acho que uma parte dele ainda está esperando. Helena lutou contra o impulso de chorar. Um turbilhão de culpa e desejo surgiu nela, mas ela se forçou a permanecer racional. Obrigada por me dizer isso, Ana. Eu preciso de tempo para descobrir o que fazer. Ana estendeu a mão pela mesa, colocando suavemente uma mão sobre a de Helena. Decida o que decidir. Apenas lembre-se que se precisar de ajuda, estou aqui. Eu sei que não é da minha conta, mas se você quiser que Nicholas saiba sobre sua filha, talvez nunca haja uma oportunidade melhor do que agora. Ele está aqui no Rio, longe do controle direto de Carmen. Helena ofereceu um pequeno sorriso. Eu agradeço, de verdade. Elas se separaram com uma sensação de companheirismo que parecia inesperada e reconfortante. Enquanto Helena se dirigia ao centro de convenções, sua mente zumbia com perguntas. Ela deveria contar a Nicholas sobre Violeta? Se sim, como ele reagiria? Mais importante ainda, como a vida de sua filha seria afetada. Ela passou pelos corredores da conferência, mal registrando os estandes ou os banners vibrantes. Cada conversa parecia distante, cada aperto de mão, mecânico. No final da tarde, enquanto revisava sua agenda, ela notou um bilhete deslizado sob a porta de seu quarto de hotel. Dizia: Helena, eu gostaria de falar com você se estiver disposta. Estarei esperando no lounge do segundo andar do Hotel Fasano, em frente ao centro de convenções, às 8 da noite. Nicholas, suas mãos tremeram ao ler. Seu primeiro instinto foi ignorar, para se proteger de mais desamor. Mas algo a impulsionou a ir. Talvez o desfecho, talvez a tênue possibilidade de reconstruir algum tipo de relacionamento, mesmo que fosse apenas pelo bem de Violeta. Exatamente às 7h50 da tarde, ela saiu de seu quarto com o coração batendo forte. O lounge do segundo andar do Fasano era aconchegante, mobiliado com poltronas luxuosas, iluminação suave e música jazz suave de fundo. Nicholas Alencar estava de pé perto da janela com um copo de uísque na mão. Ele vestia um terno cinza carvão desta vez, a gravata solta,
como se não conseguisse respirar totalmente. A tensão em seus ombros era evidente. Quando Helena entrou, ele se virou para encará-la. Uma miríade de emoções brilhou em suas feições. Alívio, apreensão, desejo. Eles se sentaram em uma pequena mesa perto da janela, as luzes da cidade brilhando atrás deles. Por um minuto nenhum falou. Então Nicholas limpou a garganta. Obrigado por ter vindo. Ela assentiu, mantendo sua expressão reservada. Você me pediu, então aqui estou. Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. Ele hesitou, passando a mão pelo cabelo. Sinto muito. Por tudo. Por não acreditar em você. Por gritar com você. Por te expulsar. Os lábios de Helena se apertaram em uma linha fina. Ela sentiu uma ardência atrás dos olhos, mas se recusou a deixar as lágrimas caírem. Levou 5 anos para você dizer isso. Ele exalou tremulamente. Eu sei, não tenho desculpa. Eu fui ingênuo, fui manipulado e deixei meu orgulho e a influência de minha mãe me cegarem. Uma onda de raiva a invadiu, mas ela tentou controlá-la. E você acreditou que eu falsifiquei aquelas cartas? Que eu te trairia com um homem que eu nem sequer conheci? Sua voz tremeu. Você nunca me ouviu? Nicholas encolheu os ombros. Helena, eu me arrependo disso todos os dias. Eu estava tão sobrecarregado administrando as indústrias Alencar, lidando com as expectativas familiares, inseguro se a gravidez era real ou se... Ele hesitou, vendo sua angústia. Eu não estou tentando justificar. Eu só estava com medo. Um sorriso sardônico torceu seus lábios. Assustado, então você me expulsou. Ele assentiu, o arrependimento genuíno gravado em suas feições. Eu te procurei, mas minha mãe me disse que você provavelmente tinha ido para fora do país. Ela disse que se você realmente estivesse grávida, teria tentado garantir a pensão alimentícia ou me contatar. Quando você não o fez, eu disse a mim mesmo que isso significava que o bebê nunca existiu ou que você tinha encerrado a gravidez. A voz de Helena vacilou com uma emoção crua. Então foi isso que você se permitiu acreditar. Sim, ele sussurrou, os olhos cheios de arrependimento. Uma lágrima escorregou pela bochecha de Helena, apesar de seus melhores esforços para contê-la. Bem, Nicholas, eu estava grávida? Eu dei à luz uma filha. Sua filha? A boca dele se abriu. A cor sumiu de seu rosto, como se ela o tivesse socado. Uma filha? A garganta de Helena se contraiu. Ela se sentiu vulnerável, exposta. Sim, o nome dela é Violeta. Ela tem 4 anos e meio, quase 5. Ela é a coisa mais preciosa da minha vida. Eu não entrei em contato porque estava aterrorizada com a reação de sua mãe, com sua incredulidade, com ser humilhada novamente. E eu prometi a mim mesma que a protegeria de tudo isso. Nicholas fechou os olhos. As lágrimas vieram. Ele afundou em sua cadeira, ambas as mãos agarrando a borda da mesa. Oh, Deus, Helena, eu não posso acreditar que tenho uma filha. Ele esfregou o rosto como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Como ela é? Ela é saudável? Ela está... A voz de Helena se tornou mais suave, o orgulho maternal brilhando. Ela se parece com você às vezes, especialmente nos olhos. Ela adora histórias. É brincalhona e gentil. Está perfeitamente saudável. Os olhos dele se encheram de lágrimas que ele não deixava cair. Eu perdi toda a vida dela até agora. Se eu soubesse... Ele se interrompeu. O peso do arrependimento o esmagava. Ela o estudou, com o peito apertado por emoções conflitantes. Raiva, dor, um leve vislumbre de simpatia. É por isso que eu não quis te ver no início. Eu construí uma vida para Violeta.
Não posso deixar que você, ou mais ninguém, a destrua. Ele tentou estender a mão, mas parou no meio do caminho. Eu entendo. Ele sussurrou, a voz tensa. Mas eu quero conhecê-la. Fazer parte da vida dela. Se você me deixar... Helena engoliu em seco, incerta. Esta não é uma decisão que posso tomar levianamente. Ela é todo o meu mundo, Nicholas, e você não pode simplesmente entrar na vida dela sem um plano. Ele assentiu. O desespero brilhava em seus olhos. Eu não estou pedindo para você decidir agora mesmo. Apenas, por favor, considere. Eu farei o que for preciso. Custe o que custar. Deixe-me te mostrar que eu não sou o mesmo homem que te machucou. Uma lágrima escorregou pela bochecha dele enquanto ela se levantava. Eu vou pensar sobre isso, disse sua voz suave. Eu não prometo nada além disso. Nicholas também se levantou. Seu olhar triste a seguiu enquanto ela se afastava. Naquele momento, ele percebeu a magnitude de seus erros. Ele havia perdido 5 anos da vida de sua filha e poderia levar muito mais tempo para reconquistar a confiança de Helena, se é que era possível. Você acha que Nicholas realmente se arrependeu? Ou é tarde demais para ele consertar seus erros? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever. A notícia correu como fogo. Em um dia, Carmen Alencar de alguma forma descobriu que Nicholas e Helena haviam se reunido no lounge do Hotel Fasano. A fúria a invadiu. Decidida a proteger sua visão do legado dos Alencar, ela confrontou Nicholas na suíte de seu hotel. A voz tremia de raiva. Como você se atreve a se reunir com aquela mulher pelas minhas costas? Ela esbravejou andando pelo tapete luxuoso. Você não se lembra do que ela te fez? Você é tão facilmente enganado novamente? Nicholas ficou firme. A raiva própria fervia sob a superfície. Mãe, por favor. 5 anos se passaram. Você não acha que é possível que tenhamos nos enganado? As bochechas de Carmen ficaram vermelhas de indignação. Eu fiz o que tinha que fazer para te proteger. Aquela mulher foi um problema antes e é um problema agora. Se ela realmente se importasse, não teria ido embora sem dizer uma palavra. Sua postura ficou rígida. Uma mulher orgulhosa de privilégios, não acostumada a ser desafiada. Oh, mãe! Ele a cortou. Chega! As cartas eram falsas. Você mentiu para mim. Você destruiu o que eu tinha com Helena. E... Sua voz falhou. Eu tenho uma filha de quem nunca soube por causa de suas manipulações. Os olhos de Carmen se arregalaram com a revelação. Uma filha? Sim, Nicholas a encarou. Uma filha que viveu sem o pai porque eu acreditei nas suas mentiras. Um lampejo de culpa cruzou o rosto de Carmen, rapidamente substituído pela autossatisfação. Eu só fiz isso porque sabia que ela não era boa o suficiente para você. E agora você vê que ela nunca se preocupou em entrar em contato. Se ela quisesse você envolvido, ela teria entrado em contato. Em vez disso, ela fugiu para Deus, sabe onde, para criar aquela criança sozinha. O que isso diz sobre ela? Nicholas bateu a mão na mesa. Uma raiva incomum o impulsionava. Pare! Você não pode mais falar de Helena assim. Ela tentou se defender e eu me recusei a ouvir. Ela estava grávida e aterrorizada e você a forçou a ir embora. Carmen cerrou os punhos. Seu orgulho se recusava a ceder. Eu fiz o que qualquer mãe faria para proteger seu filho. Ela é uma qualquer, Nicholas. Ela não tem família, não tem background. Você realmente acredita? Ele a interrompeu. Chega. Eu cansei de deixar você controlar minha vida, minha felicidade. Eu não me importo mais com linhagens. Eu me importo com minha filha.
e em consertar as coisas com Helena. Ele se dirigiu para a porta. Se você não pode aceitar isso, então terá que lidar com isso sozinha. Nicholas deixou uma atônita Carmen em sua suíte, batendo a porta atrás de si. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu uma sensação de liberdade do controle sufocante de sua mãe. Mas também sentiu o peso esmagador do tempo perdido com sua filha. Enquanto isso, Helena estava em um turbilhão. Depois da confissão no lounge, ela esperava que Nicholas aparecesse na porta de seu hotel, exigindo ver Violeta ou ameaçando com ações legais, mas ele não o fez. Em vez disso, ela recebeu uma mensagem de texto. Ficarei no Rio mais uma semana. Por favor, me avise se pudermos conversar mais. Eu quero conhecer Violeta, mas só se você permitir. O tom respeitoso a aliviou e a confundiu ao mesmo tempo. Ela não tinha certeza se estava pronta para deixá-lo entrar no mundo de Violeta ainda. E se Nicholas mudasse de ideia ou deixasse Carmen sabotar suas vidas mais uma vez? Por outro lado, Violeta merecia a chance de conhecer o pai, especialmente se Nicholas fosse genuíno em seu desejo de se redimir. Os pensamentos de Helena giravam, mantendo-a acordada à noite. Paula a encorajou a fazer o que fosse melhor para Violeta, lembrando-lhe que a menina, ocasionalmente, havia perguntado sobre o pai. Finalmente, Helena tomou uma decisão. Ela enviou uma mensagem de texto para Nicholas. Precisamos nos ver amanhã, 15h, no Jardim Botânico. É um espaço neutro. Nicholas respondeu em questão de minutos. Estarei lá. Obrigado. O dia seguinte amanheceu. O sol filtrava-se através das copas das árvores no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Helena sentou-se em um banco, observando a multidão. Nicholas apareceu vestindo uma camisa branca simples e calças escuras, parecendo muito menos corporativo do que o habitual. Ele se aproximou com cautela, como se temesse assustá-la. Helena respirou fundo. Eu tomei minha decisão, ela disse suavemente. Eu vou trazer Violeta aqui amanhã à tarde. Ela não sabe que você está vindo. Eu vou te apresentar como um amigo. Eu quero ver como você interage com ela antes de contar a verdade. Os olhos de Nicholas se encheram de gratidão. Eu entendo. Obrigado. Eu prometo que não farei nada para perturbá-la. Eles conversaram um pouco mais sobre aspectos práticos, mas uma tensão subjacente vibrava entre eles. Nicholas deixou claro que queria fazer parte da vida de Violeta, mas também respeitava que Helena tivesse a palavra final. Quando se separaram, ele sentiu um vislumbre de esperança, frágil, mas real. Na tarde seguinte, Helena chegou ao Jardim Botânico com Violeta. O rosto da menina se iluminou ao ver o lago e os famosos pedalinhos de cisne. Violeta era um turbilhão de emoção, apontando para os patos e rindo enquanto eles se pavoneavam. Nicholas esperava debaixo de um grande salgueiro com o coração batendo forte. Quando Helena se aproximou com uma menina pequena ao seu lado, o tempo pareceu desacelerar. Ele distinguiu a semelhança inconfundível. O cabelo escuro de Violeta e seu olhar inquisitivo lembravam suas próprias fotos de infância. Ele lutou para manter a compostura, forçando-se a não abraçá-la desesperadamente. Helena se ajoelhou ao lado de Violeta. Querida, este é o Sr. Nicholas, um amigo da mamãe de muito tempo atrás. Violeta deu-lhe um sorriso tímido, abraçando um coelho de pelúcia contra o peito. Olá. Os olhos de Nicholas marejaram. Olá, Violeta. Prazer em te conhecer. Você sabe que eu também adoro coelhinhos. A menina se animou. É mesmo? Eu também? Helena observou atentamente, com o coração palpitando.
Ela notou a abordagem cuidadosa e gentil de Nicholas, a sinceridade em sua voz. Eles passearam juntos pelo parque. Violeta falou sem parar sobre as flores, os patinhos e suas histórias favoritas de ninar. Nicholas ouviu com total atenção, olhando ocasionalmente para Helena com uma expressão de admiração e gratidão misturadas. Quando Violeta quis ver os patinhos de perto, Helena ficou em um banco próximo, deixando Nicholas segurar a mão dela. A cena fez seus olhos arderem. A semelhança entre pai e filha era inegável. A maneira como Nicholas se abaixava ao nível de Violeta para ouvi-la, a maneira como segurava sua pequena mão, tudo parecia tragicamente bonito. Finalmente, Violeta saiu correndo para examinar uma borboleta que havia pousado em um arbusto, dando a Nicholas um raro momento a sós com Helena. Ele se virou para ela, a voz carregada de emoção. Obrigado por me deixar conhecê-la. Helena cruzou os braços, as lágrimas prestes a cair. Ela gostou de você? Ele assentiu, olhando para Violeta com uma expressão suave. Eu não quero pressionar você ou ela, mas eu gostaria de manter contato, vir visitá-las e talvez, um dia, contar a ela quem eu realmente sou. Helena suspirou, percebendo que tinha uma vida inteira de decisões pela frente. Ela merece conhecer o pai, mas eu não posso deixar que sua família a machuque, Carmen. Ele tentou estender a mão, mas parou no meio do caminho. Eu cuidarei de Carmen. Minha única prioridade agora é o bem-estar de Violeta e sua confiança. Se você me der a chance de ganhá-la... Ela o estudou vendo uma seriedade que não havia testemunhado há 5 anos. Talvez ele realmente tivesse mudado. Talvez a paternidade tirasse o melhor dele. Faremos isso aos poucos, ela disse finalmente. Nos dias seguintes, Nicholas e Violeta passaram breves momentos juntos na cidade, alimentando patos, andando no carrossel, tomando sorvete em uma tarde ensolarada. Helena se manteve protetora a princípio, mas gradualmente não viu nenhum vestígio do homem arrogante que uma vez a havia desprezado. Nicholas era paciente, gentil e sinceramente cativado por Violeta. A menina brilhava sob sua atenção. No último dia da conferência, Nicholas se reuniu com Helena para um jantar tranquilo. Era a primeira vez que eles falavam de verdade sobre o futuro. Ele expressou seu desejo de visitar Trancoso, de ver onde Violeta havia crescido. Ele até pediu para conhecer Paula, a amiga que havia apoiado Helena o tempo todo. Embora hesitasse, Helena concordou. Eles conversaram sobre a possibilidade de Nicholas transferir algumas de suas responsabilidades de negócios para poder passar um tempo em Trancoso. Ela não queria que ele interrompesse a vida de Violeta de forma muito drástica, mas sua determinação em estar presente era inconfundível. Eles se despediram fora do restaurante com uma tácita sensação de esperança batendo entre eles, frágil, mas real. Algumas semanas depois, Nicholas dirigiu pela costa da Bahia até a pitoresca cidade que havia se tornado o refúgio de Helena. Ao entrar na pousada O Refúgio do Porto, ele admirou seu charme acolhedor. Dona Rosa ofereceu-lhe um quarto, piscando um olho ironicamente para Helena quando ele não estava olhando. Naquele fim de semana, Nicholas experimentou o mundo de Violeta. A biblioteca local onde ela adorava a hora do conto. A pequena praia onde ela procurava conchas do mar. O adorável quarto que Paula havia decorado com murais brilhantes. No final de sua visita, Nicholas soube de uma coisa. Ele havia encontrado uma parte de seu coração que não sabia que estava faltando. Ele queria permanecer na vida de sua filha, ser o pai que deveria ter sido desde o início. Lentamente, dia após dia,
ele e Helena se encontraram fechando a lacuna que antes parecia intransponível. Claro, houve desafios, a veemente desaprovação de Carmen, a imprensa farejando um escândalo e as complicadas legalidades de apresentar um pai a um filho após 5 anos. Mas, ofuscando todos os obstáculos, estava a devoção inabalável que Nicholas mostrou a Violeta e a inegável faísca que ainda persistia entre ele e Helena. A história deles não era mais sobre traição e desamor. Estava evoluindo para uma segunda chance, frágil, mas ferozmente lutada. Uma manhã, enquanto o sol nascia sobre o porto, Nicholas encontrou Helena observando Violeta construir um castelo de areia. Ele se juntou a ela, deslizando cuidadosamente a mão na dela. Ela não a afastou. Permaneceram ali em um silêncio pacífico, a brisa do oceano levando os ecos do passado. O futuro estava não escrito, mas eles tinham esperança. E isso era o suficiente para recomeçar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocional de desamor, traição e, finalmente, um amor redescoberto. A história de Nicholas e Helena nos lembra que a vida pode dar reviravoltas inesperadas e que o que parece perdido para sempre pode encontrar uma maneira de retornar mais forte e corajoso. Se você foi tocado pelos desafios deles e pela segunda chance, convidamos você a manter vivo o espírito de esperança apoiando nosso canal. Por favor, dê um gostei neste vídeo, compartilhe com amigos que amam um bom drama romântico e inscreva-se em nosso canal para mais histórias apaixonantes, cheias de paixão e redenção. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo histórias comoventes que cativam e inspiram. Quem sabe, talvez você também encontre uma coragem renovada nos desafios de sua própria vida. Obrigado por assistir e nos vemos em nossa próxima aventura cheia de amor.